Boa noite, irmãos. É um prazer estar de novo falando aqui com vocês. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um nesta noite. E é sempre um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor com essa igreja, né? Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor tem sido nosso bom pastor, Ele tem estado conosco, né? Mesmo longe uns dos outros, mas nós temos caminhado juntos, né? Uns servindo aos outros, orando uns pelos outros, e a gente está seguindo e sempre confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Então hoje à noite, quem vai estar trazendo a palavra do Senhor para nós é a Zaiga. Eu convidei a Zaiga para estar conosco hoje à noite. A Zaiga, ela é minha amiga, ela veio da Lituânia, ela é da Jocum, da Lituânia, e ela está aqui na nossa base, ela está sendo uma das nossas professoras aqui na nossa IFEB, que é a Escola de Estudos Bíblicos, do qual nós estamos participando durante esses 3 meses. E ela já tem tido uma experiência em missões, né? Ela tem um chamado missionário, e eu a convidei para estar conosco hoje à noite, compartilhando a palavra do Senhor. E eu gostaria que vocês estivessem aí com seus corações abertos para receber, para escutar aquilo que o Senhor quer ministrar aos seus corações nesta noite. Amém? Então vamos orar pela Zaiga, né, para que o Senhor realmente a abençoe, que realmente ela possa ser usada por Deus nesta noite para falar conosco. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado, Senhor, por mais oportunidade que o Senhor nos dá de eu escutar a Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que você venha falar conosco através da vida da Zaiga, Senhor, que tudo aquilo que ela tem para compartilhar conosco possa trazer algo novo para nosso coração. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra nossos corações, abra nossas mentes, para entender e para receber a mensagem que o Senhor tem para nós hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. E hoje à noite também quem vai traduzir a Zaiga é o Gabriel, né? Todos vocês já conhecem o Gabriel, ele está no Brasil aqui por esse tempo de pandemia, né? Então ele vai traduzi-la hoje à noite, tá bom? E aí, gente, boa noite. Eu sou o Gabriel, como vocês já sabem, e nessa noite eu vou estar traduzindo a Zaiga e a mensagem que ela vai trazer para vocês, que eu creio que vai abençoar a vida de vocês. E aí eu vou deixar a própria Zaiga se apresentar e falar um pouco sobre ela, sobre a história dela, sobre o chamado de missões que ela tem. Zaiga, cut the word. Good evening, everyone. Então, boa noite, galera. My name is Zaiga, and I'm from Latvia. Meu nome é Zaiga e eu sou da Letônia. I never have done this before, so it's really interesting and new for me. Eu nunca fiz nada parecido com isso antes, então é algo novo e um pouco interessante para mim. I just looked at the camera and moved my head. Tem que olhar para a câmera e mexer minha cabeça um pouquinho. But with the power of Jesus, I will try to do my best. Mas através do poder de Jesus eu vou tentar fazer o meu melhor. I just want to share a little bit about how I came to missions. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês como é que eu vim parar em missões. So I've been in missions around 8 years with some breaks. Então eu já tenho sido uma missionária pelos últimos 8 anos. Eu tive algumas pausas durante esse tempo, mas pelos últimos 8 anos. So the first time I came to missions, E a primeira vez que eu vim para missões, I was on my lowest point in life. eu estava no meu ponto mais baixo da minha vida. Yeah, so I struggle with alcohol addiction. E eu tinha um problema com um vício de com álcool, eu tinha alcoolismo. Yeah, and I didn't have any hope and anything. I didn't have any hope in life. E eu não tinha nenhuma esperança para a vida. So YWAM received me and as a place to change and to grow with God. E aí a Jocum me recebeu e esse foi um lugar em que eu aprendi e cresci com Deus. So during the time, like before I was a Christian. Então antes de eu me tornar uma cristã, But there was many things happened in my life that led me of just feeling so desperate and with nothing in my life. então eu era cristã antes, mas teve tantas coisas na minha vida que aconteceram comigo, que me tornaram e me deixaram sem esperança. So the first time when I came to the missions, Então a primeira vez em que eu comecei a fazer missões was because I have nothing to lose. foi porque eu não tinha nada a perder.
was like, life cannot get worse than this. E eu pensava comigo mesmo, a vida não pode ficar nem um pouco pior do que ela já tá. But 5 years ago, God called me back to the missions. Então, 5 anos atrás, Deus me chamou de volta pro campo missionário. And the second time He called me back was me losing everything. E a segunda vez que Deus me chamou pro campo missionário foi um momento em que eu perdi tudo que eu tinha. So, just a little bit back. Só para retroceder um pouquinho. When I stayed in YWAM the first time for 2 years, 3 years. Da primeira vez que eu estava na Jocum, eu fiquei na Jocum mais ou menos uns 2 a 3 anos. Yeah, and I was serving there and just doing ministries, and God was like really healing me. E eu estava servindo aquele lugar, trabalhando com os ministérios, e foi um tempo em que Deus estava curando as minhas feridas. And then the life ended up me calling to Northern Ireland. E aí Deus acabou me chamando, e a vida me chamou, e eu acabei indo para o norte da Irlanda, para a Irlanda do Norte. So I was still a part of the church, and I served the church, but I decided to live my own life. E eu ainda era parte da igreja, eu fazia parte, tinha comunhão com a igreja, mas eu tinha decidido a viver a minha própria vida. So I was dating someone and I was engaged. Então eu estava namorando um cara, a gente estava noivos. I was working, Eu estava having trabalhando. money, and just building my own life. E construindo a minha própria vida. And serving, Jesus at the just the side. E aí meio que um trabalho assim de lado assim, eu tava servindo Deus assim meio que part-time. So after a couple of years, God was just speaking more about His word. Então, depois de alguns anos, Deus começou a falar mais comigo sobre a palavra dele. I got so much passionate in the Bible, and I wanted to know more. E aí eu comecei a me apaixonar pela Bíblia e eu precisava saber mais sobre a Bíblia. And 5 years ago, E aí 5 anos atrás, there was happening Bible core course in Latvia. a gente estava tendo uma escola que chama Escola de Fundamentos de Estudos Bíblicos na Letônia. And through many confirmations, God just told me that that's the place I need to be. E aí, através de várias confirmações, Deus falou comigo que esse era o lugar que eu precisava ir fazer essa escola. So I came back to Latvia to spend 3 months in this Bible core course. Então a minha ideia era voltar para a Letônia para passar 3 meses nessa escola de fundamentos de estudos bíblicos. But when you study the Bible, you study the truth. Mas quando você estuda a Bíblia, você estuda a verdade. And it's really hard to ignore it. E é muito difícil você ignorar essa verdade. Because in the school they teach you to apply the things you have learned in your life. Porque nessa escola eles te ensinam a aplicar as verdades que você aprende na Bíblia na sua vida. So every week studying different kind of books. Então todas as semanas estudando livros diferentes. God was just like teaching me and showing Himself through the Word. Deus estava me ensinando e se revelando através das escrituras. And He was showing me that there's so much more in His Word. E Ele estava me mostrando que existe muito mais nas escrituras do que eu já tinha entendido antes. And during the school, He was showing me that there's so much more He had prepared for my life. E aí durante a escola Ele também começou a me mostrar que tinha tão mais grandiosas coisas que Ele tinha preparado para a minha vida. So during the school, God gave me this challenge. Então, durante a escola, Deus me deu um desafio To stay in Latvia and again become the full-time missionary. e aí para me ficar na Letônia e me tornar uma missionária de tempo integral novamente. And like I said, this time I had so much to lose. I was so scared, and I was like, no, it cannot be Jesus. E aí durante esse chamado, eu tinha tanto a perder e eu ficava falando, Deus, será que é real? Eu não acreditava que era Jesus que estava realmente me chamando para isso. Yeah, I was planning after the school go back to Northern Ireland and prepare for my wedding to come. E aí os meus planos eram voltar da Letônia para a Irlanda do Norte e continuar preparando meu casamento que ia acontecer. But something what God was like telling me. Mas algo que Deus estava me falando, He told me that I can create something good from my life.
que eu podia fazer algo bom com a minha vida. I can work, I can get married, have a house, have a car. E eu podia trabalhar, me casar, ter uma casa, um carro. But only He can create something more greater for my life. Mas que Ele era a única pessoa que os planos dele podiam me tornar a minha vida ainda melhor do que esses planos bons que eu tinha. But there I need to have faith, Mas para isso eu precisava de ter fé, because I'm not in control of it. porque eu não estou no controle Trusting disso. God that He gonna be the one who's gonna take care of everything. Confiando em Deus, confiando que Ele vai ser a pessoa que vai tomar conta de todas essas coisas. And it was, the hardest decision I have ever needed to make, E essa foi a decisão mais difícil que eu já precisei fazer, because I didn't have a backup plan. porque eu não tinha um plano B. I didn't have any parents who could help me to get out from missions if it didn't work, or I would need money. E eu não tinha pais que talvez pudessem me ajudar a sair dessa vida de missões se eu precisasse de ajuda, se eu precisasse de dinheiro. It was just stepping somewhere where I cannot see if there's going to be the bridge. E era meio que dar um passo em um lugar que eu não sabia se ia ter uma ponte ou não. But the one thing what God did during this time, Mas uma coisa que Deus fez com a minha vida durante esse tempo, this time of studying the Bible, durante esse tempo de estudar a Bíblia, it wasn't just a time of like learning about Him. e não foi só um tempo de aprender sobre Ele, It was learning about His people. mas foi um tempo de aprender sobre as pessoas dele. It was learning about how many people don't know Him and doesn't know the truth about who He is. Foi um tempo de aprender a quantidade de pessoas que ainda no mundo não o conhecem, não sabem quem Ele é. And in my head I was thinking, if not me, then who else? E na minha cabeça eu começava a me perguntar, se não for eu, quem mais irá para essas pessoas? And if not now, then when? E eu comecei a me perguntar, e se não agora, quando? So, like you have figured it out, I did accept this challenge. E talvez você tenha notado, mas eu aceitei esse desafio. Yeah, and this is where God has brought me to Brazil. E este é o lugar onde Deus me trouxe para o Brasil. I would never expect that and never thought about it in my whole life. E eu nunca esperaria que isso acontecesse, eu nunca teria pensado que esse seria o destino da minha vida. But that's the beauty of walking together with God. Mas essa é a beleza de caminhar juntos com Deus. Obeying when we cannot see Obedecendo quando a gente não pode ver. is that He creates something amazing from our lives. É que Ele cria algo incrível através das nossas vidas. And I choose to walk and be a full-time mission Então eu escolhi caminhar e me tornar uma missionária de tempo integral. because that's what God was calling me. Porque isso era o que Deus estava me chamando para fazer. But from each one of us we have a different calling. Mas para cada um de nós, a gente tem chamados diferentes. But for all of us, God is calling us to be a light. Mas para todos nós, a gente tem um chamado em comum e Deus nos chama para ser luz. And we can be a light when we walk together with Jesus. E a gente só pode se tornar luz quando a gente anda e caminha junto com Deus e com Jesus. And that's where He creates this wonderful life for us. E este é o lugar onde Ele cria essa vida incrível para nós. Yeah, it comes from our obedience to Jesus. Ela vem através da nossa obediência a Jesus. And not just obeying Him one time, but then obeying Him every single day of our lives. E não só obedecendo Ele uma vez, mas obedecendo Ele todos os dias da nossa vida. Yeah, I obey God of choosing to surround my life to Him in full-time missions. Eu obedeci a Deus quando eu decidi entregar toda a minha vida para Deus e seguir o chamado de missões de tempo integral na minha vida. But during those years, there were so many other things God gave me as to obey Him. Mas durante todos esses últimos anos, existem tantas coisas que Deus me falou e me pediu para que eu pudesse obedecê-lo. Yeah, and just because of His grace, I'm here now. E só por causa da graça de Deus eu estou aqui hoje. Yeah, I got married with a Brazilian a couple months back. Eu me casei com um brasileiro alguns meses atrás. And I obeyed God to come here to Brazil, E eu obedeci a Deus e vim até aqui no Brasil, where I can serve the greater purpose. onde eu posso servir o propósito ainda maior de Deus para minha vida.
Yeah, and while I was thinking about this and just praying about this, Então, à medida que eu estava pensando sobre isso e pensando o que eu queria compartilhar com vocês, God reminded me about the letter to James. Deus me lembrou da carta que Paulo escreveu a Tiago. Yeah, and James write this to the 12 tribes. E aí, o Tiago escreve isso para as 12 tribos. And the letter to James, it's similar to Proverbs. It's so many small wisdom things that James is writing to the people. E a carta de Tiago é uma carta muito interessante que ela parece um pouco com o livro de Provérbios. E Paulo, ele escreve tantas informações diferentes para o povo de Deus que está recebendo essa carta. Yeah, and the biggest theme of this, what James is reminding to the people, E o maior tema, a coisa que Tiago ele quer relembrar as pessoas que estão recebendo essa carta, is that faith without works is dead. é que a nossa fé sem nossas obras é morta. He talks them, and it's pretty scary verse, like what he's mentioning in chapter 2. E é algo um pouco assustador, na verdade, quando ele menciona isso no capítulo 2. In the verse of 19, No versículo 19, he says, "You believe that God is one, you do well. The demons also believe and shudder." você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. But are you willing to recognize your foolish fellow that faith without works is useless? Quanto insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? And then he just talks about, as example, Abraham, that he was showing his faith by his works. E aí ele vai e começa a falar alguns exemplos. Ele fala sobre Abraão e como que Abraão demonstrou a fé dele através das obras que ele fez. And I think that's something we forget as walking together with God. E eu acho que isso é algo que a gente esquece às vezes quando a gente está caminhando com Deus. Sometimes we think, like I thought, I'm in control of my life, I'm building my life, and I believe in God, and that's enough. E era como eu pensava, eu estou no controle da minha vida, estou criando coisas boas, construindo uma vida boa. E eu acredito em Deus, então isso é bom o suficiente. But James reminds us that, believing is not enough. Mas Tiago nos lembra que acreditar não é o suficiente. The other people would see Jesus through our lives of how we live. E as outras pessoas, eles veem Jesus na nossa vida da forma em que a gente vive as nossas vidas, que a gente escolhe as nossas decisões. Yeah, James talk about it's the way we talk, how others would recognize that we are with Jesus. E por exemplo, Tiago fala que através da maneira que a gente fala, que as outras pessoas podem reconhecer que a gente está caminhando com Jesus. The way we treat each other. Da maneira que a gente trata uns aos outros. The way we go through sufferings. A maneira em que a gente passa pelos sofrimentos e tribulações. Yeah, and all of this comes from obeying God. E tudo isso, ele vem de um lugar de obediência a Deus. So this was such a great experience for me to looking back and to remember the things what God has done in my life. E essa foi uma experiência muito boa, assim, de relembrar as coisas que Deus tem feito e a bondade dele na minha vida. Just a huge encouragement to see the result of my obedience. E algo que tem me encorajado muito é ver o resultado da minha obediência. Yeah, it hasn't been easy and there have been challenges, but I could never imagine creating my life like life I have by myself. E pode ter sido uma vida que às vezes não é fácil, mas quando eu vejo o resultado, eu não consigo imaginar que eu conseguiria pensar em uma vida melhor para mim mesmo. Yeah, so my encouragement for you is just to seek to obey God. Então, meu encorajamento para vocês é que vocês procurem e busquem a Deus e obedeçam a Ele. Ask God, is this the place where I should be? E perguntem a Ele, Deus, este é o lugar que eu devo estar? Ask Him if I'm showing my faith by the way I live. Pergunta para Ele, será que eu tenho demonstrado a minha fé através da maneira em que eu vivo a minha vida? And God will answer you. E Deus vai te responder. And your job is just to obey. E o seu trabalho, a sua parte nisso tudo é que você precisa obedecer. So thank you so much for
having me on your screen. Então, muito obrigado por terem me recebido na sua tela. And hopefully I can see you sometime in the church. E talvez eu possa ter a oportunidade de ver vocês pessoalmente na sua igreja um dia. Muito obrigado. Então, igreja, a palavra que a Zayga acabou de nos trazer é uma palavra que traz muito confronto aos nossos corações e faz a gente pensar se a gente realmente está vivendo aquilo que Jesus quer pra gente, se a gente está vivendo e sendo obedientes àquilo que Jesus tem nos chamado para fazer. Então, agora eu queria te convidar a ter um momento bem introspectivo, que você feche seus olhos e comece a pensar. Que você comece a pedir ao Espírito Santo que agora ele vem, comece a falar com você, mostrar nas suas vidas as horas em que Jesus compartilhou algo com você, talvez um momento em que Deus te pediu para fazer algo, um momento em que Deus queria que você fizesse algo e que talvez você não deu o seu sim total para Jesus naquele momento. Comece a pensar nas coisas que Jesus está te pedindo para fazer agora com a sua vida. Comece a pensar aonde a sua vida está indo, em qual direção você está caminhando. Comece a pensar se a sua vida está sendo controlada e comandada por você mesmo, se você está sendo controlado por um Deus Altíssimo, que tem planos ainda melhores para a sua vida, como a Zayga disse. Nessa noite eu quero te convidar, eu vou fazer uma oração agora e eu quero te convidar a você realmente pensar e refletir se a sua vida, se você está caminhando através da sua própria força ou se você está caminhando através da força de Deus, do chamado de Deus, dizendo sim para aquilo que Deus quer que você faça da sua vida. Será se os frutos da sua vida estão mostrando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Será se a maneira que você fala, a maneira que você pensa sobre os outros, a maneira que você se relaciona com seus colegas de trabalho, a maneira que você se relaciona com seus vizinhos, será se essas maneiras, essas coisas que você está fazendo na sua vida tem realmente refletido o Rei Jesus que morreu numa cruz por nós, que quer ter um relacionamento íntimo, especial com cada um de vocês? E nessa noite, essa é a minha pergunta para você. O que é que Deus tem falado para você? Quais que são os planos e os propósitos de Deus para a sua vida? E o que é que está faltando para que a gente possa caminhar totalmente rendidos a Jesus, rendidos ao propósito dele? O que é que está faltando para que nossa boca saiam palavras de bênção uns com os outros, para que as nossas ações sejam ações que refletem a glória de Deus manifestada através da nossa vida? E eu quero orar por nós nessa noite. Feche seus olhos e vamos ter um tempo realmente de refletir. E se você precisa fazer uma oração reavaliando a sua vida, reavaliando a maneira que você tem vivido, a maneira em que você tem feito as coisas, se ela realmente tem refletido Jesus, e se você tem sido obediente àquilo que Jesus te chamou para fazer, eu quero que você feche seus olhos e que você também faça essa oração a Jesus. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós rendemos glórias ao Senhor, nós declaramos que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Jesus, não existe outro Deus igual a Ti. Senhor, nessa noite, ó Pai, eu oro para que o Senhor venha e toque os nossos corações, Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, e nos faça refletir, Jesus, se a nossa vida tem sido uma vida, Senhor, que tem mostrado que a gente tem sido obediente ao Senhor, se a nossa vida, Senhor, tem mostrado que a gente tem escutado a Sua voz e seguido aquilo que o Senhor tem pra gente, ó Pai. Nessa noite, Senhor Jesus Cristo, eu quero me arrepender, Jesus, de todas as vezes em que eu não fui obediente àquilo que o Senhor me pediu, as coisas que o Senhor me convidou para ser parceiro do Senhor e do Espírito Santo, Deus. Nessa noite, Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão escutando esse áudio, Jesus, assistindo esse vídeo. Senhor, eu oro para que o Senhor traga a convicção do Espírito Santo sobre cada um deles, Jesus, e que o Espírito Santo possa revelar, Jesus, as partes da vida deles, Jesus, que precisam de mudança, as partes da vida deles, Jesus, que ainda não refletem a Tua glória manifestada através de cada um deles, Jesus, as partes, Jesus, da vida deles, ó Pai, que ainda não estão totalmente rendidas ao Senhor, Pai. E eu oro, Senhor Jesus Cristo, para que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam abundantes nas nossas vidas, Jesus. Eu oro para que o Senhor Jesus Cristo possa novamente, Jesus, nos chamar a um level de intimidade, de relacionamento com o Senhor ainda mais profundo, Jesus, e que a gente possa, Senhor Jesus Cristo, cada dia mais e mais Te servir com mais fervor, com mais zelo, Jesus Cristo.
que a gente possa dizer sim para o Senhor, sim para o seu chamado, ser obediente, Jesus, àquilo que o Senhor está nos chamando para fazer, cada dia mais e mais, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse antes, que você realmente reflita na maneira que você tem vivido a sua vida, que você reflita e que essa oração seja só o começo de uma semana, talvez até um mês de reflexão na sua vida, as maneiras que você tem sido desobediente e obediente a Cristo, nas coisas que Deus está te pedindo para fazer e que talvez você não tenha coragem. Nem sempre obedecer a Jesus é algo fácil, algo que é uma escolha assim que faz todo o perfeito sentido, mas sempre vale a pena. O fruto da nossa obediência sempre é vida em abundância, vida com Jesus Cristo. Então que essa palavra ela possa impactar o seu coração da mesma maneira que ela impactou o meu coração, e que nós juntos como igrejas, cada dia mais e mais, a gente possa buscar uma maneira de servir a Deus e abençoar uns aos outros e dizer sim para Jesus, porque o nosso pequeno sim, ele tem o poder de transformar nações. Muito obrigado, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, cheia da glória de Deus, e que vocês sejam encorajados e desafiados por essa palavra. A paz do Senhor Jesus Cristo, e até semana que vem.